Olá, queridos, que a graça e a paz esteja convosco nesse dia. E eu estou aqui para compartilhar um texto bíblico com o seu coração e tenho certeza que você já passou por esta passagem bíblica e lhe trouxe algumas indagações. Eu estou aqui para trazer um pouco desta ressalva em cima desse texto. Está no Evangelho de Jesus, segundo escrito por Lucas, no capítulo de número 11, versículo 24. A minha versão que eu estou lendo aqui é a versão da Bíblia King James. Está escrito assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso e não achando. Ele diz: eu tornarei para minha casa de onde saí. Versículo 25. E chegando-a, acha varrida e adornada. Olha o verso 26. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Dentro desse texto, Jesus está discorrendo uma discussão com alguns fariseus que estavam dizendo que Jesus era o próprio Beelzebu. Jesus explica para eles que todo reino dividido por si mesmo então não pode subsistir. Então Jesus usa uma figura de linguagem de um homem muito grande, importante, que guarda seu reino. Mas quando chega o outro mais forte do que ele, esta pessoa invade o seu reino com facilidade, toma tudo que tem e aquele reino então deixa de ser o reino protegido. Isso está falando de forças e é incrível que a mesma forma que Jesus está falando no âmbito físico, ele já abrange o âmbito espiritual. E ele está falando aqui de uma guerra espiritual que acontece em nosso meio. Perceba-se que Jesus, na decorrência do texto, ele continua dizendo acerca da ação do inimigo na vida do ser humano. E quando chega no versículo 24, ele diz que quando o espírito sai do homem, esse espírito imundo sai e vai para lugares secos, lugares que é inabitável. Por quê? Porque ele foi expulso. Se você perceber, dá-se a entender que esse espírito tinha uma casa, tinha uma morada, e agora ele foi expulso de lá. A figura de linguagem que Jesus usou versículos acima, sobre um valente que guardou a sua casa e outro valente maior que ele, mais forte do que ele, está representando a própria pessoa de Cristo e a pessoa de Satanás. Satanás, por mais que entrou na vida do ser humano, e a Bíblia usa por diversas vezes a nossa vida como casa de Deus, como habitação de Deus, o apóstolo Paulo disse que nós somos templo do Senhor, morada do Senhor. Lá em 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos edifício de Deus, casa de Deus. Então a Bíblia compara o ser humano como casa de Deus, habitação do Senhor. Mas entenda-se que antes de Cristo chegar, Satanás ele dominou a mente do homem e o coração do homem pela força do pecado. Então ele passa a ter legalidade dentro desta vida e usa ela para fazer o que quiser. Eu costumo dizer que no mundo espiritual nós não podemos ver algumas coisas. É só quando Deus abre os nossos olhos espirituais. Então é chamado de janela. No mundo espiritual você não consegue ver, mas você consegue sentir. Tudo que o inimigo quer para fazer no mundo físico ter realidade, ele precisa de um corpo. Porque ele é espírito, e espírito você não vê, espírito você não toca. Mas quando esse espírito se utiliza de uma matéria, ele passa a fazer o que ele deseja fazer. Porque através da matéria, ele consegue entrar no mundo físico, que é chamado o mundo dos homens. Quando Jesus então usa essa expressão, Jesus diz que ele chega e o valente está lá. Quem é valente aqui? É Satanás. É aquele que veio para destruir a vida do homem e para dominar as emoções do homem. Mas a Bíblia diz que Jesus falando que outro valente maior do que aquele entra e invade a casa. É bem verdade que está falando da ação do Espírito Santo, de entrar na vida do ser humano e libertar ele das prisões do inimigo. Agora perceba, quando Jesus entra na vida do ser humano, aquele espírito imundo que comandava aquela mente, aquele coração, agora não tem mais espaço para ele, porque a casa só tem lugar para uma pessoa. A casa que tinha que ter 2 pessoas, ela só pode ter uma, e esta uma é o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente o Espírito Santo veio sobre nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele encontra a nossa casa toda suja, toda bagunçada, a nossa casa em condições inabitáveis. Então ele vai limpar, ele vai nos ajudar. Isso através da oração,
do jejum, da consagração, a sua casa fica limpa, a moradia está tudo ok. O Espírito passa a habitar nesta casa. E o espírito imundo que estava na vida do homem, ele vai para lugares longe, porque não tem onde ele habitar. Ele precisa de uma casa. E a casa que ele tinha, Jesus o expulsou. E Jesus agora mora lá. Mas passado um tempo, esta casa que agora é habitada por Jesus, ela começa a sofrer alguns detritos. Ela começa a ter alguns problemas e muitas das vezes são manutenções que nós não fazemos na nossa casa espiritual. Toda casa habitada por Jesus, queridos, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser pintada, ela precisa ser varrida e adornada. Isso está falando de zelo, isso está falando de propósito de manter organizado aquilo que Cristo organizou. Mas muitas das vezes, pelo dia a dia, a corrida da vida, nós acabamos não deixando esta casa limpa. Então nós começamos a abrir algumas brechas para o vento do mundo entrar no nosso coração. E quando esse vento começa a entrar, ele começa a abrir as janelas, começa a trazer poeira. A casa então que era limpa começa a ficar suja. A casa que era limpa começa a sofrer alguns problemas. É exatamente esse texto que Jesus está dizendo, que quando Satanás ou o inimigo sai da nossa vida, ele vai para lugares desertos. Mas a Bíblia diz que depois ele volta e acha a casa limpa e adornada. Por que ele voltou? Porque houve aqui uma legalidade. Exatamente o ponto que você sai da presença de Deus e volta para o mundo. Exatamente o momento que você deixou a presença de Deus para servir Satanás. Então a casa que então estava varrida e adornada, agora ela está vazia. Aí eu te pergunto, onde está Jesus? Por que Jesus saiu da casa? Por que a Bíblia diz que a casa agora está vazia? Porque as nossas decisões expulsam Jesus. Se você leu a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, o versículo 19, salvo engano, 20, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus, ele nunca vai arrombar a porta da nossa casa para entrar. Ele vai ficar na nossa casa se ele for bem cuidado e bem tratado. Então perceba-se que dá-se a entender que esse texto que recebe Jesus, essa casa que recebe Jesus, agora ela resolveu deixar Jesus. Então a casa está vazia, a casa está abandonada. Eu uso aqui uma expressão para que você entenda. Você teria coragem de comprar uma casa de 2 milhões de reais, deixar ela imobiliada e com as portas abertas e viajar? Certamente quando você voltaria de viagem, você não encontraria mais nada. Isso está falando de acessibilidade, isso está falando de lugares onde você pode entrar e pode sair. Exatamente isso que Satanás faz com as nossas vidas quando a presença de Deus sai de dentro do nosso coração. Ele encontra espaço para ir e para voltar, e não há quem possa impedir isso. Então o texto nos afirma que quando aquele espírito maligno que uma hora saiu, ele encontra a casa vazia, ele volta consigo trazendo outros espíritos. E a Bíblia vai dizer que o estado daquela casa é pior do que a primeira. Exatamente aqui que está o ápice desta palavra. Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca com a tua vida, com a sua casa e com a sua família. O que ele puder fazer para te destruir, ele vai te destruir. Não haverá misericórdia da parte dele, nem para o grande, nem para o pequeno, nem para o idoso e também nem para o jovem. Ele é sagaz e ele veio para destruir. E quando a Bíblia usa a expressão que o estado era pior, é aqui que mora exatamente o ponto de muitas pessoas estarem afastadas da presença de Deus. Pessoas que um dia estavam congregando fielmente ao Senhor, hoje moram na rua, estão sobre vícios de álcool, alguns estão presos, porque quando ele abriu a porta do coração, Jesus entrou, reformou, restaurou, colocou as coisas no lugar, mas depois que Jesus havia restaurado, parece que para essa pessoa não bastou, Jesus não era tudo para ele, então ele foi procurar a paz do mundo, e quando ele vai para o mundo, aquele mesmo espírito que saiu sobre a vida dele, que ficou rondando, agora acha a casa de volta, e ele vai voltar para destruir esta casa. Então a palavra que eu tenho para o teu coração, eu não sei o que tem ocasionado você perder Jesus, eu não sei o que tem ocasionado você deixar Jesus embora da tua vida depois de tanto tempo, servindo ao Senhor fielmente. Eu sei que os embates da vida são complicados, mas você não pode desistir. Não abre espaço para o inimigo trabalhar na tua vida, não abre espaço para o inimigo trabalhar no teu coração. Jesus te ama e tem uma obra linda na tua vida. E eu tenho mais uma palavra para lhe dizer. O que o inimigo puder fazer para te tirar da presença de Deus, ele vai fazer. Mas guarde um conselho no teu coração. Jesus veio para morar e estabilizar a morada na tua vida até que ele volte para buscar você
toda a sua casa e a sua família, então nós estaremos para sempre com Ele nos céus. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para compartilhar com o seu coração nesse dia, e esse é o Momento Pastoral. O evangelista Newton Luiz, eu preciso da sua ajuda para se inscrever nesse canal e compartilhar também esse texto bíblico, esta palavra pastoral com outros irmãos também. Lembre-se disso, você faz parte dos planos de Deus.